Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. É um momento bom, um momento maravilhoso nós estarmos aqui. Nós iremos, nessa noite, começarmos uma nova série de mensagens, salmos de peregrinação, ou como alguns conhecem, salmos de romagem. Alguns pensam que os salmos eles estão mais ou menos de modo aleatório, mas não. O livro dos Salmos ele tem uma estrutura, e das suas estruturas é esses salmos de peregrinação. E nós vamos começar pelo salmo de número 120. Como diz, cântico de peregrinação ou cântico de romagem. Diz assim então, palavra do Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado? Ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Até aqui, palavra do Senhor nos disse e nos falou, meus irmãos. Conforme eu disse para as crianças, é maravilhoso nós viajarmos, mas também, como eu disse para elas, há momentos da viagem que não são agradáveis. E a maneira como nós lidamos com esses momentos difíceis na viagem, às vezes um pneu furado, um trânsito que aconteceu, uma emergência, às vezes simplesmente o carro atola no meio do barro ou no meio do nada, não é verdade, senhor Atílio? Coisas ruins acontecem. Também acontece na nossa vida. A Bíblia nos fala que nós somos como peregrinos. Nós estamos viajando. Viajando para onde? Por quê? A Bíblia responde essas perguntas. Mas a Bíblia diz que a nossa vida espiritual é como se fosse essa viagem. A gente está caminhando. E nela acontecem coisas boas, alegrias nessas viagens. Nós fazemos assim famílias, né? Todos nós éramos... Quando aqueles que têm filhos, sabem, né? Eram solteiros, arrumaram uma namorada, se casaram, tiveram filhos e a família cresceu. Mas há momentos, meus irmãos, que infelizmente nós passamos por angústias. Na nossa viagem, há pessoas que simplesmente, de graça, não vão com a nossa cara. Não vão com a nossa cara, querem de uma maneira nos prejudicar, querem trazer, às vezes falam mentira contra nós. Nós passamos por angústias nessa vida. E a pergunta que este salmo ele nos responde é exatamente essa, que é o tema da mensagem de hoje. Como nós podemos lidar com essas angústias, com essas situações difíceis que nós passamos nesta vida? É isso que esse salmo nos ensina. E ele nos traz, então, algumas lições. Como lidar, então, com a angústia em nossa vida? Em primeiro lugar, em momentos de angústia, nós devemos lembrar da aliança, da nossa aliança com Deus. É isso que nós devemos lembrar. Olha o que o texto diz, você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Ele diz da seguinte maneira: na minha angústia, clamo ao Senhor. Clamar aqui é fazer um pedido, é fazer aquilo que nós fazemos no culto, é orar. Isto é clamar. Ele está dizendo que na angústia, no momento difícil da vida dele, no momento inoportuno, que trazem muitas coisas que é difícil de lidar, diz que ele clamou ao Senhor na sua angústia. Mas não somente diz que ele clamava, diz que Deus o ouvia, o Senhor o ouvia. Aqui nós poderíamos, na nossa Bíblia está, ele me ouve.
Ele me ouve. Mas em outras traduções está, ele me responde. Ele me responde. Por exemplo, na NVI diz exatamente isso, que Deus o respondia. E é esse o entendimento deste versículo, que Deus sempre o atendia quando ele orava a Deus em socorro. E isso, saber que Deus o ouvia, saber que Deus, já tinha, na verdade, o ouvido várias vezes, Deus havia o respondido, estava o estimulando para orar novamente. Estava orando e clamando novamente. E é o que nós vemos, ele fazendo neste salmo, ele está clamando. E esse salmo, então, ele nos ensina, esse versículo, ele nos ensina pelo menos 3 verdades que servem para a nossa vida. A primeira, crente também passa por aflição na vida. Crente passa por aflição. Não quer dizer que, agora eu sirvo a Deus, agora eu acredito em Deus, minha vida vai ser um mar de rosas. Não, nós vamos passar por dificuldades. Os mais adultos, mais velhos, passam muitas das vezes por enfermidades, perdas de entes queridos. Os mais jovens também passam por aflições. Às vezes a intensidade é menor, mas às vezes é uma nota baixa, é uma reprovação, é um desapontamento com um amigo, com um colega. Às vezes são mandados embora. Situações difíceis, dor, aflições. Crentes também passam por aflições, conforme este salmo nos ensina. Mas há uma segunda verdade: Deus, no momento da aflição, ele ouve a oração dos seus servos. É isso que esse salmo está ensinando. Ele ouve as nossas orações. Isso é maravilhoso. Deus ouvir as nossas orações. Quer dizer, então, que quando eu dobro o meu joelho, ou quando eu estou aqui na igreja, eu fecho os meus olhos e eu começo a falar com este ser que eu não vejo, não escuto. Quer dizer, então, que Ele está me ouvindo? As minhas palavras não estão apenas indo ao teto e voltando, ou ecoando neste local? Ou simplesmente, quando eu faço aquela oração que ninguém ouve, só no meu coração? Então quer dizer que isso não fica somente dentro de mim? É exatamente isso. Não. Deus ouve as nossas orações. E isso é um estímulo para orarmos cada vez mais, para orarmos com confiança. Mas há uma terceira verdade que se aplica à nossa vida. É que Deus responde. Deus responde todas as nossas orações, todas as orações feitas pelo povo de Deus, até mesmo aquelas feitas em momentos de angústia, em momentos de tribulações, Deus responde. Deus, Ele responde. E conforme eu disse, saber que Deus responde, que Deus, Ele escuta as nossas orações, nos incentiva, quando nós passarmos por adversidades, não nos trancarmos no nosso quarto, ou ficarmos totalmente desanimados de servir a Deus, e falar, olha, se Deus me ama, por que tudo está acontecendo comigo? Não. Isso nos estimula a dobrar o nosso joelho e, Deus, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, a situação é o seguinte, está acontecendo isso e isso na minha vida, eu não sei o que fazer. Então, o Senhor poderia me ajudar. Simples. Falar com Deus, isto é oração. E nós devemos aqui também lembrar que a fidelidade de Deus esteve sobre a vida do seu povo no passado. Ele está aqui recordando, ele aqui não está fazendo uma oração no presente, como se, não, na minha angústia eu clamo, não. Ele está lembrando de alguma situação que ele passou no passado. Na minha angústia, no momento que eu passei pela aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E o que aconteceu? Aconteceu que a misericórdia, que a fidelidade de Deus foi derramada sobre a vida dele. Deus se revelou um Deus fiel no passado. E, meus irmãos, isso também nos estimula. Lembrar das orações que nós fizemos no passado nos ajuda
a continuar, nos ajuda a permanecer, nos ajuda a continuarmos orando a Deus. Orando, buscando a face dele, até que ele nos responda, porque ele, de fato, nos responde. E, meus irmãos, é interessante ver aqui que, olhando para todo o contexto da Bíblia, Deus ele é misericordioso. Deus, ele fala que a Bíblia fala que a misericórdia de Deus ela não tem fim. Ou seja, não tem um limite. Deus me ouve até certo ponto. Daqui para frente, não, ele só ouve 50 orações. Deus só ouve quem levanta de madrugada para orar. Não, Deus só ouve... Não, Deus ouve as orações, a sua misericórdia não tem fim. Mas pastor, eu já recebi muitas bênçãos de Deus. Eu fico até sem jeito de pedir mais alguma coisa. Meus irmãos, a misericórdia de Deus não tem fim. Se você pedir ajuda para um homem, e aí você fala, você poderia me ajudar nessa situação? Pode ser que o homem te ajude uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou como diz um certo pastor, os homens dizem, eu dei tantas vezes, eu não posso mais dar, não posso mais ajudar. Mas ele disse, Deus diz, eu já dei, e eu posso dar quantas vezes for necessária. Esse é o nosso Deus, esse é o tamanho da misericórdia dele, do poder dele. Mas você lembra que eu falei que esse texto nos ensina também sobre aliança? Ensina sobre aliança, sobre aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo ainda por meio do batismo. Por quê? Se você observar nesse salmo, ele cita o nome do Senhor 2 vezes. E todas as vezes que você lê a sua Bíblia lá no Antigo Testamento e tiver escrito lá, Senhor, em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, aqui, lá no texto hebraico, está dizendo Yahvé. Fala, Yahvé, o que é isso? Yahvé é o nome de Deus. É o nome que Deus se revelou para o seu povo quando ele fez uma aliança no Sinai. E aí a gente costuma falar que quando esse nome aparece, Deus está se manifestando como Deus da aliança. O Deus que tem um pacto, um compromisso, uma aliança com o seu povo. E o salmista está aqui falando, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus que tem um compromisso com o seu povo. E a lição aqui que eu quero trazer para aqueles que ainda não entregaram a sua vida por meio do batismo é a seguinte: esse texto nos fala que Deus ele ouve, que Deus ele responde, que Deus tem prazer em atender, mas ele faz isso para com o seu povo. Quando a gente fala de aliança, podemos dizer assim no casamento, aliança é um compromisso que nós assumimos, né? O casal assume um compromisso e fala, eu prometo que vou te amar por toda a minha vida, eu serei fiel, serei exclusivamente seu. O casal faz esse juramento e assume esse compromisso, não por apenas no primeiro ano de casamento, mas por toda a vida. Aqueles também que fazem uma aliança com o Senhor, têm sim os seus deveres, aquilo que nós assumimos diante de Deus. Senhor, eu serei somente teu. Senhor, eu serei fiel a ti. Senhor, eu prometo crucificar o meu eu, abandonar todos os ídolos e servir somente ao Senhor. E às vezes, no decorrer da caminhada, isso parece um pouco pesado, mas graças a Deus, que Deus ele é misericordioso, Ele não deixa a gente carregar simplesmente um fardo pesado de regras e deveres. A Bíblia e a aliança não fala somente disso, fala que também na aliança nós temos direito a promessas.
nas palavras de hoje, benefícios para aqueles que têm uma aliança com Deus. E os benefícios nós vimos neste salmo. Deus promete ouvir a oração daqueles que têm uma aliança com Ele. Deus promete ouvir, responder. Deus não deixa ninguém sem resposta. Porém, lembre-se, essas promessas são apenas para aqueles que têm uma aliança com Deus. Então, olha só o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu não posso simplesmente fazer uma aliança com Deus. A Bíblia ensina que eu preciso de um mediador, que alguém intermedie esta aliança minha com Deus. E a Bíblia fala que o mediador se chama Jesus Cristo. Ele, por meio do seu sacrifício, ele se torna então um mediador. Nós temos acesso a esta aliança por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia também ensina que esta aliança que nós fazemos, esse compromisso que nós fazemos, e fazemos com Deus, aonde? No nosso coração. Nós fazemos um compromisso, Deus, eu quero um compromisso, nós fazemos isso no nosso coração. Mas fala que esta aliança, ela tem um sinal externo. Tem um sinal interno, que é este compromisso, eu entendo e tenho fé em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por meus pecados, mas há um sinal externo, algo que é visível. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa. O que é visível? Qual é o sinal externo que eu sou casado com ela? O principal é a minha certidão de casamento. Mas o que normalmente nós utilizamos é esse anel aqui, né? É um anel que nós chamamos de aliança. É algo visível, é um sinal que eu pertenço a uma mulher. Portanto, não estou disponível, não estou no mercado. Da mesma maneira, com Deus. Fazer uma aliança com Deus é dizer: Deus, eu não estou disponível para outros. Eu sou exclusivo seu. Qual que é o sinal que você deve usar? Qual que é a aliança, o anel? O batismo. O batismo é este sinal que nós adotamos e mostramos: olha, eu tenho uma marca, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus e Ele tem um compromisso comigo. Nós chamamos isso de batismo. Por isso eu incentivo todos que ainda não são batizados, procurem fazer essa aliança com o Senhor por meio do batismo. Eu sei que vocês já creem em Jesus Cristo, já adotaram Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, mas é preciso tomar esse passo agora, tomar esse passo de compromisso. Eu quero me batizar, eu quero formalizar esta aliança com o meu Deus, e aí também ter direito a essas promessas para mim e para minha família. É isso que Deus espera de nós. O que fazer em momentos de angústia? Devemos lembrar que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Isso nos fortalece. Lembrar que Ele tem uma aliança com o seu povo. Ele nos ajudou no passado e pode nos ajudar nestes momentos de angústia. Mas há uma segunda lição. Em segundo lugar, nós devemos clamar ao Senhor por libertação. Versículo 2 até o versículo 4 nos mostra essa verdade. No verso 2, olha o que o salmista ele faz. Ele então apresenta ali de fato o seu clamor ao Senhor e revela a natureza da sua aflição. Ele diz: Senhor, novamente, Yahvé, Deus da aliança, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Olha só a oração do salmista. Ela é uma súplica. Ele está implorando neste momento para que Deus o livre. Livre de quem? Dos mentirosos. Pessoas estão o caluniando. Isso está o quê? Trazendo angústia para ele. Está trazendo angústia no seu coração. Então ele pede para Deus: Deus, me livre desta angústia. Me livre dos lábios mentirosos. E é interessante que esse termo, livra-me, revela que é um pedido urgente.
Essa oração que ele está fazendo, ele não está fazendo uma oração, Senhor, me livra aí, né? Não, ele está de forma que, se a gente pudesse ver o salmista, ele está aqui com fervor, com intensidade, está falando, Senhor, me livra. A ideia de livrar também traz a ideia de ser resgatado, de ser, de fato, comprado, tirado da mão de um senhor e ser liberto, tirado da prisão. E o que o salmista está pedindo aqui é para que Deus faça isso à força. Senhor, use o seu poder e me livre. A ideia também aqui de livrar-me dessa expressão é tirar da boca de um predador. Creio aqui que alguns irmãos sabem que é muito difícil, né? Tirar um bezerro, uma novilha da boca de uma onça. Como que faz isso? Você chega para a onça e fala, seguinte, ela é minha, melhor você soltar agora, tá bom? Por favor. Tá bom? Por favor, eu quero que você... Não, a gente não faz isso. O que se faz, né? É a força. Se você não usar a força, o predador não solta. Então é exatamente isso que o salmista quer nos transmitir. Ele falou, Senhor, me livra dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E aí no versículo 3 e 4, ele então agora começa a fazer uma reflexão a respeito das consequências e do castigo que ele quer que Deus dê para esses mentirosos, para esses que estão trazendo calúnia sobre a sua vida. Olha só as consequências dos mentirosos. Verso 3: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Em outras palavras, aqui que ele está dizendo, qual é a recompensa? Qual é o salário daqueles que enganam, daqueles que mentem? Qual é a recompensa deles? Ele responde isso no versículo 4. Observe: setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Que expressão poderosa, que a gente, olhando assim, a gente não entende muito bem o que significa isso. Bom, setas agudas do valente, você deve fazer um pouco de ideia do que seja. Flechas afiadíssimas na mão de alguém que não erra, na mão de alguém que maneja bem, traz um estrago tremendo. E brasas vivas de zimbro são os carvões quentes, né? Nós que já fizemos um churrasquinho, sabe que quando o carvão fica bem quente, ele fica incandescente. É isso que ele está falando, brasas vivas de zimbro. E aqui ele está usando então essas figuras de linguagem para representar então a dolorosa consequência daqueles que mentem, daqueles que enganam, daqueles que proferem mentiras. Estudando esse texto, eu vi outras traduções, eu gostei da tradução da NTLH, que diz assim: mentirosos, que será? Mentirosos, que será? Calma aí, filho, isso aí, vai embora. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. O salmista que está orando, está falando, eu quero a justiça própria. Não, eu vou lá e pegar o arco, eu vou me vingar desses mentirosos. Não, ele está pedindo a justiça divina, a justiça de Deus. Ele está pedindo, Deus, o Senhor é justo, o Senhor está vendo que é uma mentira, então que o Senhor lhes castigue. E aí, meus irmãos, o negócio complica para o nosso lado. Por quê? Porque às vezes somos nós que falamos mentiras, às vezes somos nós que proferimos mentiras. E aí, se é esse o castigo, precisamos fazer algo.
Precisamos aprender a domar a nossa língua. Como disse Tiago. Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, ele nos lembra que nós devemos dominar a nossa língua. Olha o que ele diz. Ora, a língua é fogo e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aí mais à frente ele vai dizer, ele diz que da nossa boca não pode sair, daqueles que confessam o Senhor, bênçãos e maldições, água doce e água amarga. E ele fala, normalmente é isso que acontece com a nossa língua. Nós amaldiçoamos as pessoas e com a mesma língua nós abençoamos. Este salmo, apesar de ser antigo, foi escrito bem antes do nascimento de Jesus Cristo. Não tem mais, ele é mais velho de que 2000 anos atrás. Mas ele fala de temas que são atuais até hoje, coisas que o ser humano não conseguiu ainda se libertar. Ele fala de traição, ele fala sobre falsidade, e ele nos ensina como nós devemos lidar com isso, como nós devemos lidar com a falsidade, com a mentira. Na época que eu trabalhava, eu vivia como vocês. Como? Trabalhando com ímpio. Trabalhando com ímpio. Nós estamos num mundo onde tem muitos ímpios, onde tem muitas pessoas mentirosas. E como lidar com elas? Como lidar com as pessoas no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa família, vizinhos, amigos, colegas e, claro, os inimigos. Como lidar com isso tudo quando acontecem essas mentiras? Alguns falam que não engole sapo, Não engole sapo de jeito nenhum. Falou, tomou. Tem uns que são assim. Mas o salmista parece não ser. E nos ensina essa lição, que nós, quando passarmos esse momento, nós devemos clamar a Deus, que nos liberte dessas mentiras. Vocês estão falando algo? E vão falar, tá? Se você é crente, Jesus Cristo disse que só por servi-lo, muitos irão o caluniar, irão perseguir, simplesmente por fato de você falar assim, eu sou cristão. Ontem, quem teve a oportunidade de estar aqui na igreja, nós vimos exatamente isso. O filme falava de uma menina que ela era cristã, mas quando ela falou assim, não, ela declarou a sua fé, parece que as pessoas começaram, seus amigos viraram as costas para ela, começaram a deixá-la de lado. Ela foi até traída pela sua melhor amiga. Isso acontece com os cristãos. A pessoa de graça, só porque você é cristão, ela de alguma maneira tenta te prejudicar. E nesse momento você deve ser aquilo que Jesus disse que deveríamos ser: sal e luz do mundo. O mundo, ele tenta de alguma maneira se justificar, o mundo tenta de alguma maneira retribuir a calúnia, a mentira. Cristão não. A igreja, ela clama a Deus por justiça e sabe que a justiça de Deus, ela vem. Pode vir aqui nessa terra, como pode vir apenas no dia do juízo final. Mas fique tranquilo, Deus irá julgar a sua causa. É isso que nós devemos confiar. Mas há uma segunda lição aqui nesse texto, que fala que nós devemos clamar por libertação das mentiras a nosso respeito. Nós devemos pedir que Deus nos livre, mas também devemos pedir a Deus que nos livre das mentiras que são ditas a nós. É verdade. Você sabia que as pessoas falam mentiras para você? Falam mentiras a respeito de quem você é. Hoje em dia, infelizmente,
muitos dizem para os jovens, para os adolescentes, e falam: você pode ser o que você quiser. Não importa se você nasceu menino ou menina, você pode ser o que você quiser. É esta mentira que muitos estão presos. Mentiras a respeito do que é o ser humano. Alguns estão presos na mentira a respeito de Deus. Outros estão presos em mentiras a respeito da vida, do seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Você já se fez essa pergunta? Por que que você está aqui? Por que que Deus foi dar a vida para você? Fôlego de vida. Por que que Ele deixa você viver e acordar todos os dias, independente da sua idade? Por quê? Mentiras que nos contam. Mentiras que nos contam. Bom, acho que você está aqui para ter o máximo de prazer na vida. Outros dizem: não, você está nessa terra, você ganhar o mundo. Ganhe o mundo. Outros mentem dizendo o contrário: não, você está aqui na terra para sofrer, você não tem direito a nada, você tem que ser pobre, você tem que ser sofredor. Contam muitas mentiras. É para isso que Deus te criou, para sofrer. Outros dizem que não, Deus criou só para vencer. Mas qual que é a verdade? A Bíblia fala que se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta. A Bíblia fala sobre todos os temas da vida cotidiana, na nossa vida. Devemos parar um pouco para ler, para aprender. E aí, quando nós entendermos, Deus irá nos libertar. Devemos pedir que Deus nos liberte. Falar: Senhor, se há alguma mentira que eu estou preso, me livre desta mentira. Nos livre, Senhor, destas mentiras, livre a nossa alma. Que fazermos em momentos de angústia? Lembrar da nossa aliança com Deus. Em segundo lugar, clamar ao Senhor por libertação. Por fim, em tempos de angústia, devemos conservar o nosso coração íntegro, integral, totalmente do Senhor. Já viu, né? Que há o leite desnatado e o leite integral. Tem o semi-desnatado também, né? Mas é a mesma coisa, ele não é integral, ele está faltando alguma coisa. E o que falta no leite desnatado? Leite, né? Ele não é integral. Assim também deve ser o nosso coração íntegro, até mesmo nos momentos de angústia. Verso 5 até o verso 7, o salmista então termina ali com um lamento sobre a sua situação entre aqueles que odeiam a paz, mas é ali naquele momento, ele mesmo assim ele reafirma a sua integridade. Olha como que começa o verso 5. Ele começa com uma interjeição. Vamos lá, quem está estudando, talvez já lembre, né, desse termo, interjeição. Ela é uma expressão que transmite um sentimento. Nós brasileiros, nós usamos muitas interjeições. Por exemplo, quem mora lá em Minas, sabe que o mineiro fala assim: uai, uai. Ele usa essa expressão. Lá no Nordeste, ele fala vixe. São Paulo, ele fala af. E no Rio Grande do Sul, tchê, bah. Tudo para transmitir alguma emoção. Ainda outros falam eita. Eu uso muito essa expressão, eita. Estou transmitindo alguma emoção, eu quero falar. Isso é uma interjeição. E o salmista usa essa interjeição também no texto. Só que a interjeição dele é um pouco diferente, né? Ele fala assim: ai de mim, ai de mim. Ele está expressando aqui a sua angústia, ele está: ai de mim, estou sofrendo. E por que ele está sofrendo? Ele diz: ó, estou entre Meseque e Quedar. Eita, passou só nome difícil. O que é Meseque? O
O que é Quedar? Meseque e Quedar são nomes que aparecem na Bíblia. Por exemplo, Meseque, ele foi o 6º filho de Jafé, neto de um homem chamado Noé. Quedar foi um dos filhos de Ismael. Ismael foi filho de Abraão. E todos eles se tornaram cabeças de suas tribos. E aí, as tribos se tornaram pequenos vilarejos, se tornaram depois cidades. E aí tinha o povo de Israel, ali, Jerusalém. De um lado, o povo de Quedar, do outro, o povo de Meseque. Era 2 extremos. E aí ele fala: ai de mim que estou que habito no meio, no meio dos que odeiam a paz. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. E é interessante que esses Quedar, essa cidade Quedar e Meseque, eles não faziam parte do povo de Deus, eram inimigos de Deus, e eles eram considerados como bárbaros. Bárbaros, pessoas que simplesmente eram muito violentas, não gostavam muito de paz, não gostavam muito de camaradagem, de irmandade. Eles são violentos. Isso traz angústia para o salmista, que lembra, ele está peregrinando, está indo para Jerusalém, está indo para adorar a Deus. Esse salmo, até o Salmo 135, eles usavam para este fim, para pedirem proteção, para ganharem mais confiança, quando eles tinham que se apresentar diante de Deus em suas festas. E agora o salmista está falando, a sua lamentação termina com uma comparação. Versículo 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Em outras palavras, eu amo o shalom, paz. Eu amo a paz de Deus. Eu amo o sossego. Já eles querem guerra. Eu quero ficar tranquilo, em paz. Eles não. Eles querem confusão. Ele estava vivendo no meio dessa terra. Ele está falando, eu sou um homem de paz. E mesmo que eu fale de paz para eles, eles querem guerra. Eles só falam de guerra. Eles querem contrito comigo. Eles querem guerrear comigo. Era essa a aflição de viver no meio de ímpios. É algo que nós vemos com Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e teve um momento que eles estavam ficando muito ricos. Seus rebanhos estavam crescendo e não dava mais para os rebanhos dos dois permanecerem naquela terra. Estava dando confusão entre os pastores. Então Abraão fala com ele, melhor a gente separar o nosso rebanho. Cada um vai para um lado. Diz a história que Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra, porque achou ali um pouco mais atraente para o seu rebanho, achou que ali ele conseguiria mais ganhos. Diz que Abraão foi para o deserto, uma terra árida chamada Canaã, a terra da promessa, a terra prometida. Mas chegando lá no meio daquele povo, Sodoma e Gomorra, que era um povo terrível, bastante bem pecadores, diz que Ló sofria, sua alma sofria por viver no meio daqueles ímpios. Ele falou assim, é como se ele estivesse falando, eu sei que eu sou pecador, mas esse povo aqui eu não aguento não dá. Esse mesmo sentimento aqui do salmista, não dá. Tá difícil viver dessa maneira, está difícil viver no meio dessas pessoas. Mas observe que apesar deles falarem em guerra, ele falou, eu sou da paz, eu sou pela paz, eu falo da paz, é isso que eu quero. Isso demonstra o que estava no coração dele, integridade. Ele queria ser alguém íntegro diante do Senhor e das pessoas. E, meus irmãos, eu quero concluir então essa mensagem com algumas aplicações muito importantes para nós. Primeiro, fala sobre a integridade. Aquele homem era íntegro
em seu coração. Ele demonstrou isso e nós também devemos procurar ser assim, íntegro em nossas ações, em nossas palavras. Devemos procurar sermos honestos em nosso relacionamento. Eu sei que hoje a ideia, dos jovens é, você fica com uma, fica com outra, você pode ficar com quantas você quiser, mas a ideia de Deus não é essa, não. A ideia de Deus é, fique com uma só. E se gosta dessa menina de verdade, namore com ela, assuma um compromisso, seja alguém íntegro, seja alguém honesto. E se namorar, meu irmão, tá gostando da menina? Se namorar é para casar, se é crente. Namorou é para casar. Se não quer casar, deixa a menina lá, vai só conhecendo. Não se envolve, não procura envolver os seus sentimentos, não procure envolver o seu coração, procure ser honesto. Isso fala também para nós que somos mais velhos, devemos ser honestos no nosso casamento, no nosso relacionamento, devemos ser honestos com os nossos amigos, aqueles que fazem negócios, que trabalham, também devem procurar essa honestidade, essa integridade diante das pessoas, diante de uma sociedade que, infelizmente, um quer enganar o outro. Se você bobear aqui, a pessoa te passa a perna. É assim que acontece. Nós devemos procurar sermos íntegros. E a segunda lição fala que essa integridade fala de promover a paz. Devemos procurar, sempre buscar a paz. Como igreja, nós devemos buscar essa paz também dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja não tem ninguém perfeito. Há momentos que alguns fios desencapados vão se encontrar dentro da igreja. Um disse-me disse, uma palavra que é dita em um momento inadequado. Infelizmente isso acontece. Um não vão se dar com o outro por N motivos. Mas a Bíblia fala que você é um pacificador, que você procura a paz, você procura ter essa harmonia com os seus irmãos, e entre os irmãos devemos buscar essa paz no meio da nossa parentela, com os nossos vizinhos. Devemos procurar a paz. A Bíblia diz isso. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outra tradução diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Lembre-se também das palavras do Senhor. Ele disse, Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque esses serão chamados filhos de Deus. Alguém que procura ser alguém que não coloca lenha na fogueira. Não, você viu o que ela disse? Eu vi o que ela disse. Ela disse isso de mim. Eu estou extremamente chateado. Mas você não sabe o que ela disse também. Sabe o que eu vi? Isso. Não, você não sabe de nada. Calma, respira. Isso é um pacificador. Não pensa assim, não. Vamos lá conversar com ela, vamos resolver essa situação. Nem ficar colocando lenha na fogueira. Nós somos chamados para ser pacificadores. Se há alguma briga, vamos encerrar essas brigas. Nós devemos amar a paz. Amar a paz. No tempo antigo, na época que a Bíblia foi escrita, eles viviam entre reinos, Era um reino, outro reino. E esse reino, ele não tinha um presidente, mas tinha um rei. E quando acontecia uma guerra, e o rei, um reino vencia esta guerra, aquela nação vencida, ela simplesmente se tornava alguém vassalo. Ou seja, alguém que deveria pagar agora imposto para a nação, para o rei vencedor. E caso, e naquele momento, normalmente quando os reis eram bons, eles dominavam aquela cidade, aqueles povos, e quando ele era um rei bom, ele fazia um acordo com aquelas pessoas. Fala assim, se vocês pagarem o imposto direitinho, se vocês não tramarem nenhuma rebelião, nenhuma guerra contra mim, não me traírem,
eu vou prometer para vocês, proteção. Se vir uma nação mais forte querendo atacar vocês, eu vou proteger, eu vou mandar o meu exército para proteger vocês. Então, de alguma maneira, eu vou trazer benefícios. Quando o rei era bom, eles faziam isso. Vou trazer benefícios para vocês, apesar de estarem sob o domínio. Mas, caso eles não obedecessem, se eles tramassem alguma revolta, alguma revolução contra aquele rei, eles iriam sofrer, né, as consequências da guerra. Eles iriam guerrear contra aquele rei e provavelmente, né, eles perdiam, porque não tinham toda a capacidade para vencer a guerra. Nós vimos isso no passado, nós continuamos a ver essa mesma atitude nos seres humanos hoje. Teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, teve várias outras guerras no Brasil. O ser humano, ele é especialista em arrumar guerra, um com o outro. Tem povo que briga por causa de futebol, não sei porquê. Eles brigam por causa de futebol. Brigam, arrumam confusão, guerra. Nós somos especialistas. Quem sabe disso? Né? Os maridos sabem, né? A nossa esposa sabe, né? No casamento também é assim. A pessoa que nós mais amamos, né? Nossa esposa, nosso marido, nós arrumamos guerra com eles. Nós brigamos. Nós somos especialistas em arrumar guerra, até mesmo com Deus. Nós arrumamos guerra com Deus. Todas as vezes que nós não fazemos aquilo que Deus, Ele quer, estamos arrumando guerra com Ele. Só estamos dizendo, nós não respeitamos o seu domínio, eu não me submeto à palavra dEle, à vontade dEle. Aqui não. Na minha vida, quem manda sou eu. É assim? Deus não é o nosso Criador, não é o nosso Rei, o nosso Senhor. Então nós lhe devemos o quê? Obediência. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes nós arrumamos com Ele guerra, nós não nos rendemos à sua vontade. A Bíblia chama isso de desobediência, rebeldia, pecados gravíssimos. Nós não queremos conformar a nossa vida, a nossa forma de pensar, à vontade e à maneira dele, da maneira de Deus. Nós achamos que sabemos o caminho certo que nós devemos andar. Nós às vezes estamos satisfeitos, confortáveis com a nossa vida, com a maneira. Nós não queremos nenhuma interrupção, mudança, porque isso nos causa desconforto. E quando nos causa desconforto, tira o controle da mão do seu marido. Quando ele está vendo futebol, quando é uma decisão importante, você vai arrumar a briga que você vai arrumar. Da mesma maneira, o marido. A mulher estiver lá limpando, passando um pano lá na sala, pega o pé cheio de areia e sai pisando. É assim também com a nossa mãe. Você arruma confusão, arruma briga. Arruma briga. É assim, meus irmãos. Briga, guerra. Nós fazemos isso contra Deus. E é claro, se eu perguntar aqui, ninguém quer ser inimigo de Deus. Quem quer ser inimigo de Deus? Ninguém. Mas muitas das vezes nós somos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E quando você entende que você está sendo não amigo, camarada, submisso, servo de Deus, mas você está sendo inimigo, alguém que está se levantando contra a autoridade de Deus, contra a sua palavra, não fazendo aquilo que Ele manda, não se submetendo, a Bíblia diz que quando eu entendo isso, eu vou precisar de alguém. Eu vou precisar de um salvador. Eu vou precisar de um mediador. Eu vou precisar, sabe de quê? De um pacificador. Alguém que vai atenuar os ânimos. Porque de um lado, alguém não quer se submeter. Do outro lado, tem alguém com todo o poder. Pronto para puxar o gatilho.
e acabar com a gente. Fala que isso é a ira de Deus. E no meio, precisamos de alguém para falar: calma, Pai, calma aí. Eu sei que o Senhor está irado, e a ira não é uma ira injusta, é uma ira justa. Do outro lado tem alguém que fala assim: não, eu sei que você não quer Deus, eu sei que você não quer se submeter. E no meio vem Jesus Cristo, o pacificador. A Bíblia diz, meus irmãos, no texto que nós lemos, que Jesus Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus. Ele traz então aquela paz. Ele harmoniza os dois lados. Porque na cruz, você lembra dessa cruz aqui? Por que ela é tão importante para nós? Porque diz que na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. O que causa ira em Deus são os nossos pecados. É como se todas as vezes que nós pecamos, nós estivermos cuspindo no rosto de Deus, ofendendo a Ele, dia após dia, e Deus ele vai se ficando irado, uma hora, como diz o ditado popular, o caldo entorna. Linguagem bíblica, uma das taças de Deus, taças da ira de Deus, elas se entornam, elas transbordam, e a ira vem, o juízo de Deus vem. E na cruz do Calvário, o que Jesus fez? Foi pegar todas essas taças, todos esses caldos da ira de Deus e tomou tudo, até a última gota, para trazer paz de um lado. Deus está irado, Deus, Ele quer acabar com a humanidade. Ele acabou uma vez, você lembra? Noé, né? Apenas sobrou Noé e a família, né? Ele acabou com tudo, por causa que dele é mau, porque ele ama o sofrimento, ele quer causar sofrimento? Não, porque as pessoas são más, até nos seus pensamentos desobedecem e não querem se submeter a Deus. Mas Jesus Cristo estava lá para mostrar que Deus não é somente ira, Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso. Então Deus, Pai, eu vou acalmar esta ira, eu vou sofrer o castigo desta ira. Mas e o outro lado, Jesus? O outro lado não quer obedecer. Calma, eu também vou resolver essa situação. Eu vou dar para esses pecadores um novo coração e vou lhe enviar o Espírito Santo. Vai estar resolvido. Agora eles vão ser uma nova criatura. Alguém que, ao invés de caminhar para longe de Deus, desobedecer a Deus, ele vai para os braços de Deus. Ele vai se curvar. Ele não queria se curvar, mas agora, com o coração transformado pela graça, ele se curva. Ele se rende, ele fala: é isso aí, Deus. É o que eu quero, te servir. Eu quero te obedecer. Eu não queria não, mas agora eu quero. Por quê? Não sei, tem alguma coisa dentro de mim que agora eu quero. É assim que Deus fala, que a Bíblia ensina que acontece dentro de nós. Agora eu quero ir para a igreja, agora eu quero servir, agora eu quero ler a Bíblia, agora eu quero buscar. Jesus, o pacificador, resolve essa guerra. Essa grande guerra que muitos vivem nesta vida de peregrinação. Nesta vida. No momento de angústia, nós devemos lembrar de manter nosso coração sempre íntegro. No momento de angústia, nós devemos lembrar da nossa aliança com Deus. Devemos lembrar e pedir a Deus, clamar a Ele por libertação. No momento de angústia, devemos conservar nosso coração íntegro. Que Deus nos abençoe, te fortaleça, a glória dele. Vamos orar?